Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. 99 é o DDD e o telefone 991520454. Quando pedir os slides e os estudos, não se esqueça de colocar seu nome, a cidade onde você mora e também coloque lá a revista CPAD, porque eu comento outras revistas e eu preciso saber qual a revista que você deseja que eu envie para os seus comentários toda semana. Tudo é gratuito, só te pedimos um favor. Dê aí um like, um gostei e se inscreva em nosso canal. É tudo gratuito, mas isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Então não se esqueça, vai lá agora, dê aí um gostei, um like, se inscreva em nosso canal e nós enviaremos para você toda semana esse material gratuitamente. Nós estamos estudando nesse trimestre das revistas da CPAD Adultos com o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Silas Queiroz, lá de Ji-Paraná, em Rondônia. Já estudamos na lição 1, o homem, corpo, alma e espírito. Na lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Na lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Na lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Na lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Na lição 6, a consciência, o tribunal interior. Na lição 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Na lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Na lição 9, vontade, o que move o ser humano. Hoje vamos estudar na lição 10, espírito, o âmago da vida humana. Lembrando que a lição de hoje nós estamos estudando sobre o espírito com letra minúscula, né? Embora o título aí esteja tudo em maiúsculo, mas é o espírito com letra minúscula. O espírito dado ao ser humano, que é o espírito de todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm esse espírito. Não é um espírito diferente do descrente. Então, preste atenção. Espírito é sujeito a pecar, assim como o corpo, a alma, também o espírito peca. Por exemplo, a idolatria é um pecado do espírito. A soberba é um pecado do espírito. O orgulho é um pecado do espírito. Então, o espírito na vida do crente está unido ao Espírito Santo. Então, esse espírito volta para Deus que o deu. Agora, o espírito do ímpio, do descrente, aquele que não se converteu, ele é um espírito que está em pecado. E ele vai para onde vai a alma e o corpo do descrente, do ímpio, para o lago de fogo e enxofre. Ah, você fala, mas como é Deus que deu? E sim, quem é que deu a alma? Ah, você acredita que a alma então vai para o lago de fogo e enxofre, o espírito não? Quem é que deu o corpo? Foi Deus também. Satanás é espírito? É. Os demônios são espíritos? São. Olha o que diz em Apocalipse, que o anticristo, a besta, e o falso profeta são pessoas. Vão ser lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Vivos quer dizer ser integral. Espírito, alma e corpo. Então há muita confusão numa coisa tão simples, né? Então aprenda que esse espírito humano, ele pode voltar para Deus, como Salomão disse, Salomão quando escreveu isso, né? Que o espírito volta para Deus, que o Deus estava falando a respeito do salvo, ele falava a respeito do seu próprio espírito, que ele se considerava salvo e voltava para Deus. Agora o espírito
do ímpio, do descrente, que não se converteu, esse espírito não está ligado ao Espírito Santo. Esse espírito, o espírito humano, vai para o lago de fogo e enxofre. Quando Jesus falou a respeito da vida pós-morte, né, se referindo àquele rico e Lázaro, veja bem, ali aquele rico que estava em tormentos, ali era alma e espírito. Não era só alma, era alma e espírito que estavam sofrendo, né? E você vai ver que o diálogo que existe ali está presente, a alma e o espírito. O ser humano é um ser integral. Para onde vai a alma, vai o espírito. Para onde vai o corpo, vai o espírito e a alma. No final de tudo estarão juntos, espírito, alma e corpo. Do salvo, no paraíso, depois no arrebatamento, vai para Nova Jerusalém. Do ímpio, primeiro para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. Ser integral no lago de fogo e enxofre. Nesta lição, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, o sopro divino, a concessão do Espírito. Subtópico 1, o fôlego da vida. Subtópico 2, a singularidade do Espírito. Subtópico 3, a tênue divisão. Tópico 2, Espírito, pecado e santificação. Subtópico 1, pecados do Espírito. Subtópico 2, raízes do Espírito. Subtópico 3, vencendo o pecado. Tópico 3, regeneração e adoração. Subtópico 1, o novo nascimento. Subtópico 2, em espírito e em verdade. Subtópico 3, um espírito quebrantado. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa maravilhosa lição. O texto áureo da lição está no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 1, que diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então veja que Deus é quem colocou dentro do ser humano o espírito a todos os seres humanos. Também a alma a todos os seres humanos. Também todos os seres humanos receberam um corpo. Assim como uma fé. Deus deu uma fé a todos os seres humanos. Cada ser humano vai o quê? Desenvolver essa fé. Tem gente que demonstra que não tem fé nenhuma. Tem gente que tem uma pequena fé. Tem gente que tem uma fé normal, média. Tem gente que tem muita fé. Nós vamos ver na Bíblia aí tamanhos de fé. Agora o Espírito é a mesma coisa. Olha bem, você pode desenvolver o Espírito para o lado de Deus, mas você pode desenvolver o Espírito para o lado de Satanás. Quando você se converte, o Espírito está ligado ao Espírito Santo. Então, o seu Espírito está do lado certo. Mas se você não se converte, você é ímpio, pecador, o Espírito seu está ligado a Satanás e não a Deus. Assim como a alma. E, por conseguinte, também o corpo. Então, o corpo pode ser templo do Espírito Santo, ou o corpo pode ser templo de demônios. Verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Então, quando nos convertemos, ouvimos o Evangelho e cremos, o Espírito Santo vem morar em nós. Então, liga o nosso espírito com Deus. E a nossa alma recebe também uma transformação, porque agora ela tem uma influência do Espírito Santo. A alma agora vai desejar ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, orar, evangelizar. Então a alma é direcionada para o lado bom. Por isso que a pessoa muda. Não existe conversão sem mudança também de atitudes, Então todo ser vai mudar, o corpo também, vai deixar os vícios imediatamente. É um nascer de novo. Então as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então existe uma mudança radical de espírito, alma e corpo.
Então, o corpo recebe influência do Espírito Santo, que agora está morando no espírito do ser humano, junto com o espírito do ser humano. Então, a alma recebe influência e o espírito recebe influência. Leitura bíblica em classe. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes 12, 7, Zacarias 12, 1, João 4, 24. Vamos ler. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Zacarias 12, 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. João 4, 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Todos estes textos, então, estão falando sobre o espírito humano que foi dado por Deus. Lembrando, o espírito que está unido ao Espírito Santo volta para Deus. Evidentemente, o salvo vai morar com Deus eternamente na Nova Jerusalém. O espírito do ímpio vai para o lago de fogo e enxofre, junto com os outros espíritos, como Satanás é espírito, os demônios são espíritos, né? O anticristo, o falso profeta, que vão viver durante a grande tribulação, todos estarão lá no lago de fogo e enxofre. Seus espíritos, almas e corpo. No caso de Satanás e os anjos, corpo espiritual. No caso de todos os seres humanos ímpios, um corpo também espiritual. É claro, um corpo de um pecador, que vai ter lá no lago de fogo e enxofre, espírito, alma e corpo. Agora, esse corpo não é o mesmo corpo que nós temos hoje, porque para viver eternamente o lago de fogo e enxofre, não é esse corpo que se desmancha com fogo, né? Porque vai viver dentro do lago de fogo e enxofre. Assim como o nosso corpo do salvo para viver no céu, para viver na Nova Jerusalém. Não é este mesmo corpo, é um corpo transformado. Corpos terrestres para viver na terra, corpo celeste para viver no céu. Corpo sujeito à podridão para viver na terra, quando morre se apodrece. Corpo eterno, né? Corpo espiritual para viver no céu, para viver eternamente na Nova Jerusalém com Jesus Cristo. A introdução da lição diz: já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. Então, até agora, durante o trimestre, estudamos um pouquinho sobre o espírito, mas as primeiras lições se concentraram, então, em estudar sobre o corpo, depois passamos a estudar sobre a alma, e agora passamos a estudar sobre o espírito. Mas tem aí uma lição também, que nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, que não é esse Espírito que nós estamos aqui, então, nos referindo na lição de hoje. O Espírito Santo é Deus. O Espírito com letra minúscula, que todo ser humano tem, é Espírito que todos receberam. Não é o Espírito Santo, não confunda. O problema que acontece muito ao estudar sobre o Espírito é que a pessoa confunde Espírito, que todos têm, com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então o corpo não é Deus, a alma não é Deus, o espírito humano não é Deus. Então não confunda uma coisa com a outra. Tópico 1. O sopro divino. A concessão do Espírito. Subtópico 1. O fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Gênesis 2:7. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produza. Gênesis 1:3-11. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma.
O espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Então vamos ver na criação que Deus coloca, dentro de Adão, ali, o espírito e a alma. Havia criado um corpo material feito do pó da terra e coloca dentro dele, então, a alma ali e o espírito. Então o ser humano passa a ser, primeiro, um ser espiritual. Esse ser espiritual vai se comunicar ou com Deus ou com Satanás. É o reino espiritual. Foi dado a ele o espírito para se comunicar com o invisível, com um reino espiritual. Ele pode se comunicar, então, com o reino espiritual de Deus ou o reino espiritual de Satanás. Foi dado a ele uma alma, que dá a ele inteligência, sabedoria, que dá a ele o poder de tomar decisões, o livre-arbítrio, dá a ele o poder de escolher se quer servir a Deus ou se quer servir a Satanás. Então, ele tem esse poder dado a ele quando Deus lhe deu a alma. E o ser humano tem um corpo que foi lhe dado, então, mas esse corpo sem o espírito e sem a alma está morto, não vai produzir nada. Então, esse corpo precisa da alma, a alma que vai, então, conduzir os sentidos do corpo, que vai se comunicar, então, com os outros seres humanos, com a natureza, com tudo, porque a alma lhe dá, então, a percepção dos 5 sentidos, Então, aí a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Sem a alma, o corpo não sente nada disso. Por isso que quando a pessoa tem uma morte cerebral, isso indica que a alma não está mais ali, então o corpo está morto. Não adianta colocar numa máquina para fazer o sangue circular. Esse corpo está morto. Ele não vai produzir, ele não sente mais nada, não cheira mais nada, não escuta mais nada, não vê mais nada, não sente gosto de mais nada. Se você cortar esse corpo, ele não vai sentir dor. Houve o quê? A morte. Quando há a morte, a alma e o espírito saem desse corpo. Então, por isso, os cientistas, podem até chegar algum dia a construir aí um corpo humano, mas jamais conseguirão produzir a alma e o espírito, porque é a parte imaterial. E essa parte não é criada pela matéria. E aí os cientistas não podem produzir uma coisa que não é criada a partir da matéria. Quando Deus criou Adão e colocou nele, então, a alma e o espírito, então todos os seres humanos foram criados a partir de Adão. Então, imediatamente quando existe a procriação, até Eva foi criada a partir de Adão. Então, quando existe a procriação, nasce um ser humano. Já vem ali, quando é fecundado o óvulo da mulher, ali, naquela hora, o espírito e a alma estão presentes. Então, a partir dali, existe vida. Por isso que é pecado gravíssimo evitar filhos, Pecado gravíssimo aborto, pecado gravíssimo tomar pílula, evitar filhos. Porque quando há o ato sexual, ali o espermatozoide penetra o óvulo, pronto, ali já existe então um corpo, já existe a alma e o espírito. Um ser existe ali. Não importa se o corpo já foi desenvolvido ou não, na mesma hora já existe. Quando Deus diz para Jeremias, eu te conheci antes que te formasse no ventre da sua mãe, porque quando houve, então, ato sexual, já existia ali, então, o profeta Jeremias. O corpo não tinha desenvolvido, mas já existia. Então veja que o ser humano já nasce, então, vindo de Adão, o primeiro ser humano criado. Então, o ser humano, todos que nascem, já herdam ali o espírito e a alma.
E o corpo também vem a partir da primeira criação de Adão. Todos os seres humanos. Veja bem, por isso o pecado passou a todos. Por quê? Se não tivesse Adão pelo meio, o pecado não passaria para ninguém. Se o ser humano, na hora que nasce, não tivesse participação nenhuma de Adão, então todo ser humano que nascesse não teria pecado. Já seria filho de Deus, já seria salvo, não precisava ouvir o evangelho, não precisava se converter. Pense nisso. Então todo ser humano é vindo de Adão. Do primeiro homem é que veio nascer todos os outros homens. O segredo está aí, né? A semente foi plantada em Adão, porque a partir de Adão é que nasceram todos os outros seres humanos. Então o pecado passou a todos. Isso é uma coisa impressionante, porque muita gente não atentou para isso ainda. Impressionante, muitos teólogos, né? Muita gente não conseguiu compreender isso ainda. Por que o pecado passa de um para o outro? É porque todos descendem de Adão. Não quer dizer que quando a pessoa é gerada, Deus veio e fez tudo novo. Ali então está o corpo, a alma, o espírito, tudo novo. Não. Se você pensar assim, o pecado não passa para quem nasceu, então. A pessoa nasceu perfeita, então. Por que nasce já pecador? Com a semente do pecado dentro. Mesmo que não tenha ainda ideia do que é o pecado, né? Porque enquanto não houver a idade cognitiva, enquanto a pessoa não entender o que é pecado, então ela não é considerada pecadora ainda, mas o pecado está lá dentro, já nasceu com a pessoa. Por que isso? Porque ela nasceu descendente de Adão. Não é tudo novo ali na hora que a pessoa nasce, não. Vem de Adão. Olha o que diz na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então entenda bem claramente. Olha, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha aí, como todos pecaram, se você acredita que o ser humano, quando nasce uma nova pessoa ali, espírito, alma e corpo, que não vem de Adão, então essa pessoa não poderia ser considerada pecadora, nem poderia herdar o pecado, já que é tudo novo. Mas não, todo ser humano vem de Adão. Então, Adão pecou? Pronto, o pecado passou a todos os homens que nasceram a partir de Adão. Então, todos nasceram a partir de Adão, estão destituídos da glória de Deus, estão destituídos da salvação. Então, Deus cria um plano de salvação. Todos aqueles que ouviram o Evangelho e crerem, então, eles vão se arrepender dos seus pecados, vão receber o Espírito Santo e se tornarão novas criaturas. Agora, não a partir de Adão. Qual a parte que vem de Adão? O corpo. Agora o Espírito Santo vem morar no espírito humano. Então o espírito humano passa a estar unido com Deus. A alma desse ser que agora é convertido passa a ter comunhão com Deus. Seus pecados foram perdoados. Então aquela parte de Adão que estava no espírito e na alma, agora tem o Espírito Santo influenciando. Mas o corpo nasceu descendente de Adão. Então ele tem os desejos, as concupiscências, né, como nós estudamos, as ambições carnais que querem seguir a sua paternidade de Adão pecador. Então o corpo tem que ser vigiado e controlado, mesmo sendo a pessoa crente, sendo salvo. Se nós estivermos em comunhão com o Espírito Santo o tempo todo, não estivermos orando, estudando a palavra de Deus, né, evangelizando, jejuando, aí o que acontece? O controle que existe sobre o corpo acaba. E aí o ser humano passa a fazer a vontade
do corpo velho que veio de Adão. Tópico 1, subtópico 2. A singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Jó 7:11. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Lucas 16:22-25, Apocalipse 20:4. Neste texto, como em outros, ruar, o termo hebraico para o espírito, é representativo dos dois elementos espirituais. Gênesis 45:27, Salmos 146:4, primeiro livro de Samuel 30:12. Da mesma sorte, em diversas passagens, nefesh, alma, é tomada pelo todo imaterial. Gênesis 35:18, primeiro livro de Reis 17:21. Então veja, a palavra, muitas vezes, no Antigo Testamento, pode representar somente espírito, pode representar somente alma, mas, na maioria das vezes, representa a parte imaterial. E a parte material estão juntos, né? Tanto o espírito quanto a alma. Por isso, complica muito para algumas pessoas entenderem sobre o destino, né, das pessoas. Olha bem, é fácil de entender. Se a parte imaterial é espírito e alma, ou nós vamos acreditar que a alma do ímpio vai para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre, ou nós vamos acreditar que a alma do ímpio vai para o céu, porque a parte imaterial é inseparável. Veja bem, entenda isso. Então, é evidente que tanto o espírito quanto a alma do ímpio vão para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre. Não tenha dúvidas, o ser humano é integral, é espírito, alma e corpo. Por isso é que está escrito aí em 1 Tessalonicenses, mantém irrepreensível o quê? O espírito, a alma e o corpo. Senão seria apenas mantém irrepreensível a alma e o corpo. Por quê? Não, o espírito volta para Deus, então não tem problema não. Não precisa você conservar o espírito. Não é verdade? É só raciocinar direitinho. Por isso que temos que manter as três partes, espírito, alma e corpo, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Tópico 1, subtópico 3. A tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as Escrituras Sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Então veja só, corpo uma coisa, alma outra coisa, espírito outra coisa. Então a parte imaterial, espírito e alma, estão o quê? Entrelaçados, interligados intimamente, né? São inseparáveis com relação ao quê? Ao destino. Então o ser humano, quando recebe o espírito e a alma, juntos é uma parte imaterial, invisível aos olhos humanos. Mas são partes iguais? Não, são partes distintas, mas vêm juntas. Veja que até quando morre uma pessoa, olha, espírito e alma ou vai para o paraíso, ou espírito e alma vão para o inferno, na mesma hora que morre. Quando houver o arrebatamento, então espírito e alma que estão no paraíso se juntam ao corpo que vai ser o quê? Ressuscitado, né? Ou se estivermos vivos, vai ser transformados.
Então, espírito e alma se unem e a pessoa vai, então, para onde? Para a Nova Jerusalém, morar com Jesus para sempre. Então, ser humano integral, aí, espírito, alma e corpo. Agora, quando a pessoa morre, a pessoa é ímpia, então, espírito e alma vão para o inferno. E aí, o que vai acontecer? Vão esperar o quê? O juízo final, depois do milênio. Então, lá serão condenados ao lago de fogo e enxofre. Vão receber o corpo, que é um corpo condenado para viver eternamente no lago de fogo e enxofre, junto com a alma e espírito que estavam no inferno aguardando, então, o dia de se unirem ao corpo para serem lançados no lago de fogo e enxofre. É evidentemente que esse corpo é um corpo sujeito ao sofrimento eterno. Assim como nós vamos receber um corpo que vai ser transformado para vivermos eternamente com Deus lá na Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Lá não existe mais sol, não existe mais mar, não existe lua. Então não é esse corpo igual que nós vivemos aqui na terra. Então entenda que o espírito e a alma, lá no Antigo Testamento, é muito confundido isso, porque às vezes pode estar escrito espírito e ali está se referindo ao espírito e alma ao mesmo tempo. Às vezes está escrito alma e pode se referir a espírito e alma ao mesmo tempo, como se fossem assim sinônimos, mas não são sinônimos. O Novo Testamento resolve isso, né? Explica claramente, tanto em 1 Tessalonicenses 5:23, como também em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler aí esses dois versículos que são importantíssimos. E lá você vai notar a diferença entre a alma e o espírito, entre o espírito e a alma. Veja aí. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aí dá para entender claramente que existe diferença, né, entre espírito, alma e corpo. O espírito e a alma não podem ser confundidos como sendo a mesma coisa. Existem muitas teorias, né, teológicas, aí dentro de várias denominações, que considera que o espírito e a alma são a mesma coisa. Então temos que tomar cuidado com isso. São diferentes, embora formem a parte material. O que é parte material? Aquilo que nós não vemos com os olhos. Não dá para você ver a alma, não dá para você ver o espírito. Não é porque os dois nós não podemos ver que significa que são iguais. Então, quando Deus criou o ser humano, existia lá vamos falar assim, um boneco feito de pó da terra, um boneco de barro, né, um corpo humano feito. Agora Deus vai soprar dentro desse corpo humano o quê? Duas coisas que não dá para ver. O boneco dá para ver? Dá. O corpo que está ali dá para ver? Dá. Mas quando Deus sopra, não dá para ver o que está entrando lá dentro daquele corpo humano, que é o espírito e a alma. Então por isso chamamos parte imaterial, que não dá para a gente ver. Em 1 Coríntios, capítulo 12, aí do versículo 14 até o capítulo 3, versículo 4, Paulo vai falar sobre o homem natural, vai falar sobre o homem espiritual. Então, Paulo vai explicar sobre o homem natural, aquele que tem espírito, alma e corpo, mas ele é descendente de Adão, herdou a semente de Adão, o pecado,
e ele não é controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não está presente nesse homem. Então, todos os seres humanos nascem descendentes de Adão, têm espírito, alma e corpo, mas são dominados, inspirados, dirigidos por demônios. É o homem natural, esse aí já nasce assim, nasce naturalmente assim. Já nasce predestinado a ir para o inferno. E depois para o lago de fogo e enxofre, porque herdou o pecado de Adão. Agora, o homem espiritual é aquele que ouviu o Evangelho e creu no Evangelho. Então, o Espírito Santo está nele. Agora, ele é influenciado pelo Espírito Santo, ele recebeu perdão pelos seus pecados, a sua alma está limpa daquele pecado que veio de Adão, né? Seu espírito agora está limpo porque está agora unido a Deus pelo Espírito Santo. Embora o corpo, né, ainda é aquele corpo que a pessoa, quando se converte, ela não vai ficar, por exemplo, com um corpo diferente. Ela não, se ela não tinha um braço, não quer dizer que agora ela vai ter um braço na hora que se converte. Se ela tinha uma doença congênita, não quer dizer que agora ela está sem essa doença. Se era uma pessoa feia, não quer dizer que vai ficar bonita. De repente o corpo vai ficar bonito, né? Se era careca, não vai agora ter cabelo porque se converteu. Pode acontecer o milagre do aleijado receber esse braço de volta, ter um braço novo aí, pode. Pode esse careca até receber um cabelo e um milagre? Pode. É possível? É. Agora, não quer dizer que as pessoas, ao se converterem, o seu corpo vai ser modificado. Se acontecer um milagre, é uma coisa sobrenatural e extra. Mas não é na conversão que acontece isso. Então, Paulo está falando aí sobre o quê? A influência, né? No homem natural não tem a influência do Espírito Santo. Agora, o homem espiritual tem a influência do Espírito Santo, tanto no seu espírito quanto na sua alma, e vai influenciar o seu corpo, porque ele vai largar os vícios, né? Vai passar a cuidar do seu corpo, vai abandonar, por exemplo, a glutonaria, né? Se fumava, parar de fumar, se bebia, parar de beber, se mexer com drogas, vai parar de mexer com isso. Então, olha só, vai deixar aquelas coisas que eram inspiradas por demônios, inspiradas pelo reino de Satanás. Em 1 Coríntios 15, 44, Paulo distingue aí os dois tipos, né, de corpos. Aí, corpo material, feito do pó da terra para viver na terra. Então aqui tem sol, tem lua, tem a gravidade, né? Já o corpo espiritual que nós vamos ter depois do arrebatamento, que diferença? Lá não tem sol, lá não tem lua, lá não tem a gravidade. É um corpo completamente diferente desse corpo material. Esse corpo que nós temos apodrece, o corpo que nós vamos ter não morre nunca, não apodrece nunca, é um corpo eterno. Veja que o gnosticismo ensina o que muita gente hoje que está na igreja evangélica entende. Olha só, o gnosticismo influenciou muito a teologia, até a teologia evangélica. O gnosticismo diz, não, que o Espírito foi dado por Deus e esse Espírito não está sujeito ao pecado, não está sujeito ao erro, então ele é perfeito. Por isso existe até religiões, como por exemplo os muçulmanos, que acreditam que Jesus era Espírito e ele não morreu na cruz, porque o Espírito não estava sujeito às mesmas coisas da alma e do corpo. Jesus foi substituído, foi colocado outra pessoa lá para morrer na cruz, porque Jesus não poderia morrer ali, porque o Espírito que ele tinha era, então, o Espírito que é de Deus, dado por Deus, não tinha como esse Espírito ir para a cruz e morrer lá. Os apolinarianos tinham também essa concepção, esse entendimento. E eles diziam que em Jesus, então esse espírito humano foi substituído pelo Logos divino. Olha só.
Então, quem morreu na cruz não foi Jesus, homem, para esses ensinamentos que estão aí. Infelizmente, muita gente que é evangélico está nessa mesma situação, acreditando nisso, nesse absurdo que o espírito humano não peca. Só por causa de um versículo, a pessoa pega um versículo isolado na Bíblia e entende tudo errado, só por causa de Eclesiastes aí, falando que o espírito volta para Deus, que o Deus é a pessoa, é pronto. Torce toda a teologia, todo o entendimento, só por causa desse versículo. A escola de SAMU, na França, ensinava que só o espírito era criado por Deus. Já a alma, não era criada por Deus. Era a vida animal, assim como o corpo. Olha só, que já é outro entendimento. E se você não tomar cuidado, você acaba acreditando nessas heresias aí. Tem muitos, mas muitos crentes que pensam assim como essas heresias ensinam. Muitos teólogos que estão na igreja evangélica e acreditam erroneamente assim. Tópico 2. Espírito, pecado e santificação. Tópico 2, subtópico 1. Pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Provérbios 16, 18. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Provérbios 15, 25. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Tiago 3, 13 a 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Neemias 4, de 1 a 8. Em alguns casos não é difícil percebê-los. Sambalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Romanos 12, 21. Então veja, como é mais fácil perceber e detectar os pecados da alma e do corpo, então muitas vezes passam despercebidos os pecados do espírito. E olha que os pecados do espírito podem influenciar tanto a alma quanto o corpo. Muitas vezes esses pecados que nós estamos vendo aí praticados, né, pela alma, pelo corpo, são resultado dos pecados do espírito, são influências do espírito. Assim como o Espírito Santo influencia, né, aí a nossa alma, nosso corpo, assim também um espírito pecaminoso vai influenciar tanto a alma quanto o corpo do ímpio. Mas aí o que? Um espírito unido a demônios. Então temos que saber aí distinguir isso aí, separar isso aí direitinho, né? Então, prostituição, pecado do corpo. Então, maus pensamentos, pecados da alma. Assim também tem os pecados do espírito. Veja o que Satanás tinha. Olha aí, soberba, orgulho, né? Olha aí, inveja. E Satanás é o quê? Espírito. Então ele era dominado por coisas malignas, coisas ruins, né? E isso passou para o ser humano, ao ser humano pecar. Então, esses pecados do espírito são pecados que acontecem muito e não são vistos, não são detectados muitas vezes. Então aí a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça, tudo isso pode ser atribuído ao espírito humano. Então, por exemplo, a idolatria, a incredulidade,
heresias, dissensões, rebeldia, blasfêmia contra o Espírito Santo, a inveja, o orgulho, tudo isso são pecados do Espírito. Tópico 2, subtópico 2, raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, Gênesis 2:7. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23, e Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 23. É no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Mateus 15, 19. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 10 a 13. Gálatas 5, 22. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Mateus 23, 25 a 28 e Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Então Paulo coloca a ordem espírito, alma e corpo para haver o que? Santificação. Já o pecado é o contrário, né? Ele vem de fora, começa do corpo, para atingir a alma e depois o espírito. É a ordem inversa. Pode ver que a Bíblia cita lá quando a pessoa peca, olha lá. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Olha lá. Então o pecado vem de fora para dentro. Então ele vai entrar primeiro pelo corpo e seus 5 sentidos. Depois ele atinge a alma e depois atinge o espírito. Já na santificação é o contrário. Tem que a santificação começar no espírito. Então quando nós nos convertemos, né, aí o que acontece? O Espírito Santo vem morar em nós e ele vai agora influenciar esse espírito para o lado de Deus. Então existe a santificação no espírito. Havendo a santificação no espírito, esse espírito influencia a alma. Então a alma foi limpa porque na hora que nos convertemos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a alma está livre agora do pecado, se junta ao espírito para servir a Deus. E aí vai acontecer o quê? O corpo vai ser dominado então por esse espírito unido ao Espírito Santo, por essa alma, né, regenerada aí, sem mais estar em pecado, unida ao Espírito Santo, e o corpo vai receber então a influência do espírito e da alma e vai mudar também de atitude. Vai mudar a maneira de se vestir, a maneira de falar, vai, se roubava não vai roubar mais, se matava não vai matar mais, se estava nas drogas não vai estar mais, se estava na bebida alcoólica não vai estar mais, se estava fumando não vai estar mais, se estava mentindo não vai mais. Então, olha só, houve uma mudança também radical em todo ser humano, tanto espírito, alma quanto corpo. Tópico 2, subtópico 3, vencendo o pecado. A força do pecado, arraigado em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. E, segundo eu acredito, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, como está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 3 e 4. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera, como está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 8. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós.
Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Então veja, se a ação para derrotar o pecado começa de dentro para fora, então nós temos que fazer o que para vencer o pecado? Olha aí, para fortalecer o espírito, nós temos que orarmos muito, estarmos em comunhão com o Espírito Santo, comunhão constante com o Espírito Santo, para que o nosso espírito unido ao Espírito Santo seja fortalecido, para nós derrotarmos o pecado. Segunda coisa, então, se é sempre de dentro para fora, veja bem, tem que ser de dentro para fora. Então, a alma tem que estar o quê? Sempre abastecida com a palavra de Deus. É isso que sustenta a alma, que fortalece a alma. Então, olha lá, oração para fortalecer o espírito, palavra de Deus para fortalecer a alma. Agora, para atingir o corpo tem que ser o quê? Enfraquecido. Porque se ele estiver fortalecido, ele não vai se converter, não vai consertar essa parte do pecado. Então o que acontece? Temos que jejuar. Então o corpo tem que tirar força do corpo para poder derrotar o pecado que está nesse corpo. Por isso que muita gente vai para a igreja, lê a Bíblia, até ora, mas não deixa o pecado. Às vezes está na prostituição, mas não deixa. Está no adultério, mas não deixa. Às vezes está fumando escondido, mas não deixa. Por quê? Porque o corpo precisa ser enfraquecido. O corpo precisa de jejum para que o espírito e a alma o dominem. Então veja que a ação que vai derrotar o pecado começa lá do espírito, depois da alma, depois que vai atingir o corpo. Se nós começarmos do corpo, não vamos conseguir vencer o pecado. Se nós confiarmos em nós mesmos, não vamos conseguir vencer o pecado. Porque o pecado começa a ser destruído sobrenaturalmente pela ação do espírito, depois da alma, depois é que vai atingir o corpo. Então nós vamos aprender de Jesus, né? Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Temos que nos revestir de novo, de mansidão e de humildade. Então temos que evitar as contendas, né? Ora, existem aí tantos homens, né? Tantas pessoas que estão à frente de igrejas grandes e vivem em contendas. Isso não é nada bom. Isso não tem nada a ver com a vida cristã, uma vida entregue totalmente a Deus. Um homem de Deus tem que estar cuidando das coisas de Deus. Um homem de Deus tem que ser instrumento de Deus, não só no ensino, na pregação da palavra de Deus, mas também na ação sobrenatural de Deus, através desse Filho de Deus. Eu sempre explico, ensino, olha, se você vê um homem de Deus que prega, que ensina, mas ele não é usado pelo Espírito Santo, ninguém é curado através dele, ninguém é batizado com o Espírito Santo através dele, ninguém é liberto de demônios através dele, se não acontece nenhum milagre, nenhum sinal sobrenatural através dele, se ele não tem dons do Espírito Santo, cuidado, essa pessoa não pode ser imitada, pode ser a maior pessoa mais famosa que existe. Tem até aí pastores de igrejas grandes sendo idolatrados, mas eles não têm a confirmação de Deus nas suas vidas. Se não houver confirmação sobrenatural de seus ministérios,
Eles não são homens de Deus, não são dignos de imitação. Tome cuidado. Tópico 3. Regeneração e adoração. Subtópico 1. O novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. João 3, 5 a 8, Efésios 2, 1 a 6. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Com espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, capítulo 4, versículo 3. Não podemos ter comunhão com os tais. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, a vitória sobre o pecado na vida de todas as pessoas, né, que nasceram aí, descendentes de Adão, só acontece com o novo nascimento. Porque a primeira vez que a pessoa nasceu aqui na Terra, né, aí espírito, alma e corpo, vieram de onde? De Adão, que pecou. A semente do pecado está ali. Então, o ser humano nasce na Terra com um destino final, o lago de fogo e enxofre. Para ele mudar isso, ele tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. Então vai acontecer o novo nascimento. Agora, ele não está nascendo mais da semente de Adão, agora está nascendo da semente de Deus, que é o quê? A palavra de Deus. Jesus, quando foi explicar sobre a palavra do semeador, ele disse: a semente é a palavra de Deus. Então, agora, essa pessoa está nascendo da semente de Deus, não mais de Adão, não mais com pecado herdado, agora da semente de Deus, a palavra de Deus. Então, está nascendo de novo. Olha bem, o corpo não vai nascer de novo, não tem jeito. O corpo já nasceu e está caminhando para o seu fim aqui na Terra. Agora, o espírito e a alma, que nasceu junto com esse corpo, agora vai ter uma mudança radical, porque esse espírito que estava unido a demônios quando nasceu, agora estará unido ao Espírito Santo. Essa alma que era influenciada pelo pecado, por esses demônios, agora é uma alma influenciada pelo Espírito, unido ao Espírito Santo. Então agora é uma nova vida. Antes vivia escravo do pecado. Agora está liberto dessa escravidão. Então agora estão livres para servir a Deus. E precisa agora esse Espírito e essa alma regenerados dominarem esse corpo. Então qualquer religião que exista não será capaz de provocar o novo nascimento em ninguém. Se não houver uma conversão legítima ao Evangelho, não há novo nascimento. A religião não vai conseguir restaurar o ser humano, porque ele nasceu à imagem e semelhança de Adão. Não tem como. Só tem um jeito da pessoa nascer de novo, começar uma vida agora com Deus. Realmente, entregar a vida a Deus é o que soluciona o pecado, o problema do pecado. As religiões não compreendem a palavra de Deus. Eles não recebem a real interpretação porque não têm o Espírito Santo. Tópico 3 sobre tópico 2, em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou o entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais, João 4:20. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos,
mas em uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. João 7,38. Então veja, para haver a legítima e verdadeira adoração a Deus, só se pode adorar com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que a adoração é em espírito e em verdade. Olha só, Espírito Santo, verdade, palavra de Deus. Não tem como adorar a Deus sem isso estar presente em nós. Então, ninguém consegue adorar a Deus se não for nascido de novo, se não tiver o Espírito Santo em si. Por quê? Porque essa pessoa não tem compreensão da palavra de Deus. Não tem compreensão da legítima adoração. Tem muita gente confundindo louvor com adoração. Tem muita gente pensando que para adorar a Deus tem que cantar. A mulher samaritana considerava que o templo que existia no Monte Gerizim, construído ali pelos samaritanos, para evitarem que o povo fosse a Jerusalém adorar no templo em Jerusalém. Então ela acreditava que ali era o lugar de adorar a Deus. Mas não era. Os judeus acreditavam que o lugar de adorar a Deus era no templo em Jerusalém. Mas não era. E Jesus disse, não é nem aqui neste Monte Gerizim e nem em Jerusalém, lá no Monte Sião. Não. A verdadeira adoração a Deus não é num lugar específico. Tem gente aí subindo para um monte de madrugada, prejudicando a saúde, correndo perigo e tudo mais, para oferecer uma adoração ilegítima. Porque a adoração a Deus não é o lugar onde você está, mas é você com a sua vida entregue a Deus. Deus não está pedindo de você um sacrifício, não, está pedindo a sua vida total. Uma vida de adorador, uma vida totalmente entregue a Deus, disponível para Deus. E Jesus disse, onde é o seu monte? Em vez de você subir lá em cima do monte, Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Veja, é aí o lugar de você adorar. Tópico 3, subtópico 3, um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4,24. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Salmos 51:17, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Veja bem, será que você, estando em público, você consegue realmente estar quebrantado? Consegue estar totalmente entregue a Deus? Consegue perceber realmente a voz de Deus falando com você? Você consegue se desligar totalmente de todos à sua volta? Eu acho difícil. Para mim é muito difícil. Eu não consigo, estando em público, estar totalmente assim, unido a Deus, percebendo a voz de Deus, a direção de Deus. Eu não consigo falar com Deus em público o que eu falo no meu quarto, pelas madrugadas. Eu não consigo a mesma comunhão como quando eu estou no meu quarto sozinho, eu e Deus. Por isso Jesus diz, fecha a porta. É você e Deus. Então não confunda a adoração pública com a sua adoração e comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. É bem diferente. Agora, quando você consegue ter essa intimidade com Deus, somente você e Deus, então você será cheio do Espírito Santo, uma unção poderosa de Deus se apoderará de você,
dominará todo o seu ser. E quando você for ministrar publicamente, então esta unção atingirá as pessoas, abençoará as pessoas, porque você está em comunhão íntima com Deus. Então é como, olha, Moisés passou muito tempo com Deus, seu rosto brilhava. Então, olha bem, veio um brilho de Deus, né, a unção de Deus sobre Moisés. Então, essa unção, esse brilho resplandece. Então, atinge as pessoas. Assim é a nossa comunhão, intimidade, nossa verdadeira adoração a Deus na intimidade. Quando nós estamos sempre orando, principalmente orando em línguas, então a unção de Deus vem sobre nós, a presença de Deus vem estar conosco. O importante é essa presença. Então, quando você estiver publicamente ministrando, essa presença de Deus que está com você, ela fornece unção, poder de Deus, que vai atingir as pessoas e abençoar as pessoas. Conclusão. Âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Então devemos aí perceber isso, que nós somos espírito, possuímos uma alma, moramos dentro de um corpo. Então nós somos seres tricotômicos, né? Agora, para haver uma legítima vida cristã, nós temos que manter o espírito nosso unido ao Espírito Santo, que é Deus. Temos que manter a nossa alma abastecida com a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como parâmetro, né, como prumo, e temos que dominar o corpo, fazer o corpo servir a Deus. Se nós estivermos dominados pelo mundo, pelas coisas do mundo, jamais conseguiremos manter uma legítima adoração a Deus. Jamais desfrutaremos da presença real de Deus. Jamais poderemos ter comunhão íntima com Deus se nós estivermos dominados pelas coisas do mundo. Por isso a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, desejai as coisas que são de cima. Então busque comunhão com Deus, desejando ter maior conhecimento de Deus, de ter maior percepção do reino de Deus, das coisas de Deus. Assim você será beneficiado e todos que estão à sua volta serão beneficiados. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz, mas ele ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Entrega totalmente a sua vida a Deus agora. O Espírito Santo vai convencer você agora do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa, peça perdão a Deus agora, enquanto eu oro por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti, perdoa seus pecados. Oh, Senhor, dá a eles o Espírito Santo agora. A graça, a cruz de força, clama, rádia, cacerete, a graça de Deus te atinge agora. O sacrifício de Jesus Cristo agora não foi em vão para você. Agora ele tem valor. Ele transforma você agora em filho de Deus. Creia, receba agora salvação, receba perdão de Deus, receba o Espírito Santo. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Toca, Senhor, toca nessas vidas agora. Em nome de Jesus, solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora, em nome de Jesus.
Toca, Senhor, toca neles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, legal aí, né? Vai lá agora, clica lá. Se inscreva no nosso canal aí, tá aí, inscrever-se, se inscreva. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas. Se você deseja receber gratuitamente todos esses slides que nós usamos aqui, figuras ilustrativas, né? E também mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuito, toda semana. Então, entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí. E também, se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí, nos convide, estaremos aí com todo prazer. Então, entre em contato pelo WhatsApp. Está aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Não se esqueça, coloque seu nome, coloque a cidade onde você mora e coloque lá que você quer receber material da revista CPAD. E eu envio para você toda semana esse material, gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, estou desempregado há mais de 8 anos e meio e não sou aposentado ainda. Então, nos ajude. Entramos com um processo lá para receber a aposentadoria, até hoje não conseguimos. Estamos aguardando, né? Então, você nos ajude. Envie qualquer quantia, R$5, R$10. Vai nos ajudar a pagar aqui o aluguel, alimentação, combustível, as despesas diversas, né? Então, nos ajude. Mande aí qualquer quantia para nos ajudar, amém? Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.